Oi, meu nome é Mark. Todos nós sabemos como o álcool pode prejudicar o corpo e a mente humana, mas poucos sabem que várias doses extras podem levar a uma nova esposa. É sobre isso que é a minha história. Claro que não sou o personagem principal dessa história. Tenho apenas 17 anos de idade. O protagonista aqui é o meu pai. Ai, ai, vai ser uma história muito triste. Eu tive uma família feliz uma vez. Meu pai, minha mãe, minha irmãzinha Jenny e eu. Jenny ainda é pequena, tem só 6 aninhos. Quando ela estava aprendendo a andar, nossa mãe morreu. Ela ficou gravemente doente depois que deu à luz e nunca se recuperou totalmente. Eu não quero mais falar sobre isso, tá legal? Meu pai ficou vazio. Ele amava muito nossa mãe e agora precisava aprender a viver sem ela. Na verdade, todos nós tivemos que aprender. 5 anos se passaram e a vida continuou. Juntos, meu pai e eu estávamos criando nossa princesinha Jenny. E as coisas estavam melhorando. A única coisa foi que meu pai decidiu que ele não iria procurar por uma nova esposa. Ele decidiu dedicar sua vida a seus filhos e seu trabalho, a fim de dar a Jenny e a mim uma vida decente. Eu era bastante cético sobre isso, mas todos os anos as chances de o meu pai encontrar uma mulher legal diminuíam. Bem, papai nunca foi um homem bonitão e, à medida que envelhecia, tornou-se cada vez mais óbvio que ele era baixo, largo e que tinha cada vez menos cabelos. Sou muito sortudo por ser mais parecido com a minha mãe do que com ele. Meu pai estava vivendo uma vida fechada, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, com raras idas ao shopping. Sem muita ação, não é? Isso teria continuado ainda mais se não fosse o aniversário da empresa em que ele trabalhava. Os proprietários decidiram festejar em grande estilo, dando uma festa em Las Vegas. Um hotel elegante, com espetáculos brilhantes e emocionantes. Um cassino, máquinas caça-níqueis, bares barulhentos. Acho que você sabe o que quero dizer. Eu não, porque sou menor de idade, mas parece muito legal. Aparentemente, meu pai gostaria de ter evitado todas essas festividades, mas como ele não era a única pessoa na empresa, tanto seus chefes quanto as pessoas que se dirigiam a ele olhariam para ele com desconfiança. Então, ele teve que ir. Além disso, eu não tinha absolutamente nenhuma objeção ao meu pai relaxar um pouco e me ofereci para cuidar da Jenny durante todo o final de semana. Eu não tinha nada de extraordinário neste fim de semana e estava totalmente despreparado para surpresas na segunda-feira. O nome da surpresa era Lola. Ela era a recém-descoberta madrasta para Jenny e eu. Sim, você me ouviu, a nova esposa do meu humilde e quieto pai. Parece louco? Acredite em mim, foi exatamente assim que me senti naquela manhã de segunda-feira, quando eu acordei do meu sono profundo no sofá da sala com uma terrível... Bem, talvez eu devesse dizer, com uma voz estridente. Eu abri meus olhos e... O que estava vendo? Lola. Parecia impressionante. Tão impressionante que no começo nem percebi que meu pai também estava na sala. Parecia que ela era mais alta que ele. Ela tinha uns 40 anos, mas obviamente tentava parecer mais jovem. Usava muita maquiagem, longos cabelos descoloridos e roupas apertadas, enfatizando suas curvas. E... quantas curvas havia para enfatizar? Então, enquanto eu estava sonolento ouvindo-a papear, a única coisa em que eu conseguia pensar a princípio era: de onde ela tirou dinheiro para a cirurgia plástica? Como soube antes mesmo de me levantar, Lola era garçonete em um dos bares de Las Vegas, do mesmo bar onde grande parte da comemoração do aniversário da empresa do meu pai aconteceu. Cerca de 5 minutos depois de nos conhecermos, essa mulher estava de repente agarrando minha bochecha com a mão de unhas compridas e começando a beliscá-la, dizendo algo como: "Oh, pobrezinho, agora sou sua nova mamãe e vou cuidar de você." Depois disso, nossa nova mamãe ficou toda animada querendo saber onde estava a nossa Jenny e, sem esperar por uma resposta, correu escada acima procurando pelo quarto da menina. Meu pai compreendeu, pelos meus olhos arregalados e boca aberta, que seria melhor se ele explicasse tudo imediatamente. Infelizmente, a parte sobre nossa nova mãe era a verdadeira. Meu pai realmente se casara com Lola na noite da comemoração, depois de ter bebido demais, e ele não estava acostumado a beber. E de acordo com as leis do estado de Nevada, esse casamento era legal, absolutamente legal. Além disso, meu pai não conseguiu mandar Lola de volta ao bar por causa de sua honestidade, sua consciência e sua memória. Ele desmaiou. Ele estava tão bêbado naquela noite que não conseguia dizer honestamente que não foi ele quem insistiu com o casamento. Pode ser que não seja tão ruim, disse ele timidamente para justificar seus atos. Em todo caso, precisamos de uma mulher para cuidar da Jenny. Eu só revirei os olhos sem dizer nada.
Eu honestamente tentei visualizar Lola como parte de nossa família. Jenny também deixou de ter medo da mulher selvagem, que, para ela, parecia a bruxa de um de seus desenhos. Eu estava tentando muito, mas a Lola não facilitava para nós. Ela estava sempre se referindo a mim e à minha irmã como seus filhos coitadinhos, prometendo trazer ordem para nossa vida e nossa casa. Tudo isso acabou com a gente mudando os móveis do jeito que Lola gostava e liberando uma sala separada para o closet da nossa mamãe. Lola não fazia nenhum serviço de casa. Ela disse ao nosso pai que ele ganhava o suficiente para pedirmos comida pronta e pagar uma empregada para fazer a limpeza. Meu pai realmente não queria desperdiçar dinheiro assim, então continuamos a compartilhar o trabalho doméstico como costumávamos fazer antes que Lola aparecesse. Eu entendia porque meu pai não queria pedir o divórcio e então eu tentava não discutir com Lola, especialmente tendo em mente que a qualquer sinal de conflito ela iria fingir que não entendia o que estava acontecendo. Mas logo, Lola decidiu começar a ganhar dinheiro. Como devo dizer isso? Usando a Jenny. Minha irmã é muito bonita e parece uma bonequinha. Deve ser o gene da nossa mãe. Lola percebeu isso e teve a ideia de fazer uma conta no Instagram para a Jenny. Meninas modelos são muito populares atualmente, e a Lola viu um grande potencial na Jenny. Nem meu pai nem eu gostamos dessa ideia, mas não interferimos porque Jenny gostava de se vestir e fingir ser modelo, pelo menos no começo. Além das fotos, Lola também começou a fazer lives, mostrando como a Jenny, toda arrumada, com cabelos bonitos, estava fazendo alguma coisa. E durante uma dessas transmissões, minha irmã desmaiou. Eu soube do que aconteceu através de um amigo de escola, que era um dos seguidores da Jenny. Claro, a Lola negou tudo, mas meu pai e eu levamos a Jenny ao médico, que confirmou que ela estava muito cansada e, na verdade, estava fisicamente exausta. Lola vestia a Jenny, arrumava a maquiagem e fazia o cabelo, mas nunca monitorava como a Jenny comia, nem se ela descansava o suficiente. Como você deve ter adivinhado, essa foi a gota d'água para o meu pai. A Lola teve que escolher rápido e simples: divórcio ou meu pai falaria com a polícia. A Lola não era burra, então ela rapidamente juntou suas coisas e voltou para Las Vegas. E nós voltamos para a vida que estávamos acostumados.